Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Podect. Eu sou Márcio Egert Barbosa, falando direto de Porto Alegre, E eu sou a Tati, falando aqui do frio de São Paulo. e quem vem conversar com a gente hoje, Tati? Márcio, quem vem conversar com a gente hoje é um convidado de que eu tô atrás. Faz talvez um ano que eu tô atrás dele pra marcar e eu acho que talvez a gente tenha um dos episódios mais legais dessa temporada. Desculpa, outros episódios, eu acho que a gente tem muitos episódios legais, mas é um episódio pro qual eu tô esperando ansiosamente faz muito tempo, porque é um convidado que eu acho que é muito especial e que, putz, vai agregar demais ter ele aqui com a gente. Quem é esse convidado tão especial? Nosso queridíssimo psiquiatra analista do comportamento, Felipe Corks. Maravilha! Vamos receber o Felipe para a gente poder conversar um pouco mais, então, sobre a terapia de aceitação e compromisso e a sua relação com a psiquiatria. De várias formas, né? Acho que a gente vai perguntar aí várias coisas, diagnóstico, medicamentos, né? E tantas outras aí que permeiam, né? Podem aproximar, ou quem sabe afastar, a ACT e a psiquiatria como campus, assim. Vamos ver o que ele acha disso. Márcio, você acha que vai pegar fogo o episódio de hoje? Será? Vamos ver. Será que vai Talvez. aquecer o frio de São Paulo? Vamos lá? Bora, Vamos ouvir o pessoal. Felipe. Felipe Corks, muito bem-vindo ao Podect. E, como é de praxe aqui, a gente sempre pede para os nossos convidados começarem se apresentando um pouquinho mais para a nossa audiência, aspectos profissionais, se quiser trazer aspectos pessoais também, fica à vontade. Então eu começo agradecendo o convite. Agradeço a Tati e o Márcio aí pelo convite. Eu acho que são assuntos bem importantes, na minha opinião, e bem interessantes. Já tive algumas pequenas oportunidades de desenvolver esse assunto, mas não tão prolongadas e que vão poder ser exploradas do jeito que a gente vai fazer hoje. Então, fico realmente feliz e agradecido pelo convite. Apresentar no sentido de dar contexto, né, para as pessoas de quem eu sou, por que talvez seja essa conversa seja interessante para mim ter essa conversa. Bom, meu nome é Felipe, eu sou psiquiatra, sou médico psiquiatra de formação. Atrás de uma orientação psicoterápica, que eu acho fundamental um psiquiatra ser psicoterapeuta. Acho que um psiquiatra que não é psicoterapeuta não é completo, né? Eu acho que um psiquiatra precisa de psicoterapia, talvez seja a ferramenta mais importante da psiquiatria. E atrás de uma orientação psicoterápica, eu caí na análise do comportamento, me considero um analista do comportamento. E dentro da terapia analítica comportamental, eu encontrei as terapias contextuais, então, especialmente a FAP e a ACT, são os dois carros-chefes da minha psicoterapia. Isso conversa com uma linha de pesquisa que eu tenho desde a minha residência, que é em neurociências e neurobiologia. Desde aquela época, eu busco compreender um pouco uma noção de como essas duas coisas podem interagir. Eu coloco entre aspas e já vou explicar um pouco o porquê dessas aspas, porque quando você olha para elas, parece ser coisas completamente diferentes e quase que difíceis de serem integradas. Então, desde essa época eu busco essa integração. Estudando, meu doutorado foi em neurociências, em psicofarmacologia clínica. Eu estudava psicoterapia em paralelo e tentando fazer desde então uma ponte que eu acho que hoje ela é um pouco mais sólida do ponto de vista filosófico, conceitual, teórico e prático. Mas eu acho que isso tem, todo esse contexto histórico que eu estou dando da minha formação, que ele leva a essa síntese teórica que eu acho que não é uma síntese de objeto. Essa síntese teórica que eu estou colocando para vocês, dessa história da minha formação, leva para uma compreensão de que essas coisas não são duas coisas separadas, têm que ser integradas. Elas são, de fato, coisas que a gente inventou de separar e agora está tentando juntar coisas que não eram separadas na natureza. Quando a gente pensa nessa interface entre o que a academia ocidental estuda como neurociência de um lado e como psicoterapia de outro. Um subcapítulo disso talvez fosse a interface entre o que a gente chama de psiquiatria hoje, que é dominada pela psiquiatria biológica, um tanto neurocientífica, vamos colocar assim, de um lado, e de uma orientação psicoterápica, que é a ACT. Se eu pudesse sintetizar o que importa do meu currículo para o podcast de hoje, seria esse pequeno histórico desse capítulo dentro da interface entre essas duas áreas científicas, vamos chamar assim. Ótimo. Mas fiquei curioso.
Como é que tu te aproximou da análise do comportamento, das contextuais? Como é que se deu essa aproximação? É algo que já estava presente assim durante a tua graduação em medicina ou foi acontecer depois? Não, na verdade, eu não tinha a mínima noção do que era análise de comportamento, muito menos de contextuais, inclusive durante a residência médica, né? Então, a residência em psiquiatria, lá no HC da USP, a gente tem que fazer pelo menos um atendimento psicoterápico ao longo de todo o processo de residência, de toda a residência médica. E eu era orientado, naquela época, a gente tinha basicamente orientações psicodinâmicas só supervisionando a gente. E eu tive uma ótima supervisora, a Daniela Verebe, uma psicanalista. Ela foi muito boa para mim, eu acho que ela de fato alimentou muito do meu gosto por psicoterapia, muito acho que do que eu sou como psicoterapeuta hoje é influenciado por essa supervisão de 2 anos, pelo menos, que eu tive com ela, semanalmente. Mas talvez existisse uma necessidade minha, uma busca pessoal minha por uma ciência um pouco mais nos moldes tradicionais das ciências naturais. E eu acho que acabei encontrando isso na formação do curso de TCC do AMBAM, que eu fiz logo depois que eu terminei a residência em psiquiatria. Então, fui fazer esse curso e eu não estava gostando de TCC. Eu achei muito duro, muito protocolar, quadrado, impessoal. Claro, quando você vai para a supervisão, as pessoas estimulam a parte dos fatores comuns, interpessoais, etc. Isso vai aparecendo, mas eu não estava gostando. E um supervisor que eu tive na época, que é professor do curso, ele falou: Felipe, ó, eu te conheço já há 2 anos. Tenta fazer supervisão com alguém da análise de comportamento, que você vai gostar. E eu fui. Nesse curso eu fui fazer com a Mali Delite Hum. e a Priscila Derdick. E me apaixonei pela análise de comportamento. Já nessa época, as supervisões delas incluíam muita FAP, especialmente. Análise de comportamento básica, terapia analítica comportamental, com muita FAP, um tanto de ACT já naquela época. E eu posso dizer que continuava tendo uma influência muito grande das psicodinâmicas, até porque essa geração de terapeutas, talvez tenha sido a primeira geração de terapeutas comportamentais do Brasil, não tinha terapeutas comportamentais para serem os seus próprios terapeutas. Então, eles eram analisados por psicodramatistas, por exemplo. Então, eles já tinham uma abertura para fazer a ponte com o que eu já sabia de psicoterapia, da psicanálise, que me influencia até hoje, com toda a honestidade do mundo. E para mim é um prazer e uma honra entender a FAP como, de fato, uma ponte entre a análise do comportamento e a psicanálise. Então, é assim que eu me aproximei das comportamentais contextuais. Foi um processo bem, bem gostoso. Continua sendo, na verdade. Que Que legal ouvir um delícia. pouquinho dessa parte da tua história, assim. Eu acho que eu falo aqui do Rio Grande do Sul, né, e até onde eu sei, os cursos de psiquiatria aqui, também as residências, né, de psiquiatria, né, os cursos, as disciplinas de psiquiatria na Faculdade de Medicina, acho que, se não todos, na maior parte das universidades aqui, são muito marcadas ainda no dia de hoje por uma formação de orientação analítica, assim, né, quando se fala de psicoterapia, né. E aqui realmente acho que o pessoal também não vê muito, né, de uma abordagem comportamental, assim. Mas achei muito legal também tu falar sobre essa influência, porque, olha, minha impressão é que tu tá tocando em algo que é quase um tabu, assim, né? Um analista do comportamento falar que não tem, sei lá, o certo desprezo pela psicanálise. Como eu sou casado com uma psicanalista, né, o que algumas pessoas acham muito estranho, né, para mim isso entra muito tranquilo, assim, né, mas talvez não sejam em todas as rodas que isso seja tão tranquilo. Nossa, mas é maravilhoso de ouvir. Eu não tenho problema com isso, né? Nenhum. Sim, pelo contrário. No final, a gente conseguiu incorporar. Eu falei que durante a minha residência a gente só tinha as orientações psicodinâmicas para supervisionar a gente como residente. E hoje a análise de comportamento entrou no Uhum. serviço de psicoterapia e a gente conversa muito bem com o pessoal da psicodinâmica, né? A gente troca muito bem, é muito legal. Em partes, graças a essa possibilidade de conversa e abertura de ambos os lados, assim. Eu acho bem, bem legal. E eu acho que muito do legal também é não ter que ter amarras, sabe? Quando a gente fala de ciência, no fim do dia a gente tá falando de pôr em prática e aí ver o que funciona e o que não funciona, né? E a hora que você não tem amarras a priori, né? Você não tá amarrado com nada, você não é obrigado a nada a priori, você fica muito mais aberto pra tocar a pessoa que tá lá na tua frente, pra ver o que aparece, pra ver o que faz sentido. Principalmente do ponto de vista técnico, né? Que a gente, Uhum. talvez seja uma coisa que a gente estava até discutindo com os residentes terça agora, é o quanto a gente pode ser eclético tecnicamente. A gente não pode ser do ponto de vista filosófico.
teórico, porque é difícil acreditar em estruturas mentais num paciente e em outro, de repente, entender que a mente é um grupo de processos comportamentais. Sim. A gente não tem muito como ter esse ecletismo filosófico, mas tecnicamente sim, eu posso entender que de repente um paciente meu, eu devo deixar ele em associação livre por um tempo e entender isso a partir da associação livre da psicanálise mesmo, sem problema nenhum. Posso entender vários dos processos da FAP a partir de coisas que eu li sobre transferência, sem problemas. Então eu acho que sim, eu acho que a gente só se enriquece com isso. A sensação que eu tenho é bem essa. E aí, falando dos diferentes olhares, né, dentro da psicoterapia, eu fico pensando como que esses olhares. Eu quero te perguntar da ACT, mas eu vou abrir um pouco a pergunta para te falar de outras psicoterapias, até de outras abordagens, contribuem para a tua prática como psiquiatra. Porque eu acho que, como psicoterapeuta e às vezes como psiquiatra em psicoterapia, faz sentido pra mim e fica claro pra mim como que a ACT pode informar a tua prática. Mas e como psiquiatra, pensando na psiquiatria mesmo, sabe? Quando você atende a fim de diagnosticar, de medicar, nesse sentido. Putz, é uma pergunta que eu acho que ela me influencia de uma forma tão ampla, tão ampla, tão ampla, que fica até difícil de te responder de um jeito que faça jus ao quanto isso me influencia. Mas vamos tentar selecionar alguns pontos, assim, que talvez pareçam um pouco mais importantes e talvez eu me permita resgatar essa pergunta ao longo do resto do podcast, quando a gente já estiver em outros tópicos. Se eu pensar em alguma coisa, eu vou resgatar. Manda bala. Eu acho que quando a gente talvez pense numa psiquiatria mais quadrada, farmacológica, biológica, a gente tende a pensar em termos de diagnóstico do que existe de evidência de tipos de tratamentos, mesmo que psicoterápicos, para cada diagnóstico, e talvez com alguma influência neurobiológica, assim, sabe? Então a gente pode pensar, esse remédio age em tal tipo de circuito que afeta a amígdala de tal forma, e provavelmente a amígdala desse cara funciona de um jeito XYZ, e eu posso pensar, talvez a psiquiatria biológica funcione desse jeito que eu estou descrevendo para vocês agora. Eu acho que talvez a grande diferença que a terapia comportamental contextual traga para mim é uma leitura funcional das coisas. Eu acho que a gente tende a olhar para muito além do diagnóstico psiquiátrico e de qualquer tipo de informação neurobiológica que a gente possa ter. E a gente faz isso tanto do ponto de vista de entender o funcionamento daquela pessoa, nos sintomas que ela traz, quanto daquele jeito que a gente sabe fazer tanto em psicoterapia. Isso acontece também em consulta psiquiátrica, da gente tentar se questionar por que que o paciente está falando isso, que ele está falando desse jeito, e assim por diante. Eu diria que isso me influencia hoje, inclusive, na escolha de medicação, porque a gente tem algumas evidências aí de efeito de fármacos, por exemplo, em modelos experimentais, em tipos de comportamentos mantidos por reforçamento positivo, negativo e assim por diante. Eu acabo, na hora que eu posso escolher entre dois, três ou quatro remédios diferentes que, do ponto de vista de diagnóstico e remédio, eles todos são equivalentes, funcionalmente, de repente, um se sobressai para mim, tá? Então, eu tenho lá uma depressão e três tipos de fármacos que funcionam de forma parecida, em média. Mas, de repente, eu vejo um tipo de funcionamento dessa pessoa que, funcionalmente, uma droga mais serotonérgica ou mais noradrenérgica possa fazer uma diferença. Isso acaba me influenciando um tanto na escolha do fármaco. Então, eu diria que é uma influência bem profunda, assim, tanto do ponto de vista de leitura do paciente, quanto do próprio ponto de vista de escolha de tratamento, inclusive medicamentoso. Eu nem estou falando do óbvio aqui, que é de escolha de tratamento eventualmente não medicamentoso. Uhum. Tratamento psicoterápico, de sugestões até de mudança de estilo de vida e assim por diante. Então, eu diria que é uma influência bem ampla e bem profunda, sabe? É genial te ouvir. Eu vou deixar minha curiosidade, fazer a próxima pergunta, que é, por favor, dá algum exemplo disso, dessa escolha medicamentosa informada pelos processos. Eu acho que eu já te ouvi falar disso, e talvez num caso que a gente atendeu juntos, que você me falou, Tati, a gente vai começar a medicar e é aí que teu trabalho começa, porque eu acho que você me falou que os aversivos, eles iam começar a ficar um pouco menos aversivos e ela ia começar a conseguir se esquivar menos. Pode ser? Eu acho que é um bom exemplo para dar, mas antes de mais nada, assim, não foi ali que teu trabalho começou. Tenho certeza que eu não falei isso. Não, não, não no sentido ruim, mas era tipo.
putz, você vai conseguir fazer muito mais coisa agora que. Normalmente eu faço isso com Mas terapeutas. não foi de um jeito ruim, não foi mal É tipo um interpretado, foi incrível. pedido de ajuda, né? Tipo, ó, eu vou atacar tal coisa com o remédio. E isso vai produzir tal mudança que eu vou precisar da sua ajuda nisso. Uhum, Então é muito, muito nesse sentido. Mas esse exemplo que você deu, a gente sabe que muitas medicações, por exemplo, que potencializam o efeito da serotonina, do sistema serotonérgico, eles tendem a modular para baixo a sensibilidade a estímulos aversivos. uhum, Isso tem implicações clínicas muito importantes. Enquanto drogas dopaminérgicas tendem a aumentar a sensibilidade a reforçador positivo, aos estímulos apetitivos de forma geral. E a noradrenalina meio que faz os dois efeitos um pouco. Tipo, ela tem um pouquinho de efeito tanto em aversivos quanto em reforçador positivo. As drogas dopaminérgicas que eu disse são as drogas pró-dopaminérgicas. Se a gente pensar numa droga que tem efeito bloqueador dopaminérgico, como um haloperidol, um antipsicótico de primeira geração, eu posso ter o uhum. efeito oposto, de desensibilizar aos reforçadores positivos. Então, o que a gente vê, às vezes, é um pouco isso, né? Uma pessoa, por exemplo, que tenha muitos, muitos, muitos sintomas que parecem ser produtos de excessos comportamentais relacionados a contingentes aversivos diretamente. Às vezes isso sugere que uma droga serotonética tem um efeito um pouco melhor, enquanto de repente você tem aquele paciente que é bem anedônico, não tem prazer, não tem motivação, e talvez você pense nesse caso, e de repente o cara não tem nada de ansiedade, não tem nada de comportamento de tanto de esquiva, às vezes você pensa, poxa, uma droga dopaminérgica aqui pode cair bem. Normalmente isso acontece como resíduo, tá? Então você começa a tratar com serotonérgico, o cara melhora de tudo, mas continua muito anedônico, continua com muita falta de motivação, de energia. De repente você pode associar uma droga dopaminérgica ao invés de aumentar a dose da serotonérgica. Só dando um exemplo, e às vezes eu tomo esse tipo de decisão com uma análise muito mais funcional do que diagnóstica Incrível. categorial. Tem alguns outros exemplos que podem ser interessantes. Eu não sei se vocês querem entrar nisso agora. Eu acho que manda bala, tá? Pra Tipo, mim, como envolve. psicóloga, tá sendo interessantíssimo ouvir isso, porque é algo que eu não ouviria em outro lugar. Então, eu imagino que para os nossos ouvintes, que são grande parte psicólogos, deve estar também. Vamos pegar um paciente que tenha muito frequente hoje em dia, um paciente que vem com um quadro, sintomas depressivos ansiosos ou que ele descreve como burnout ou alguma coisa do gênero, em que trabalha numa corporação, numa empresa, em que tem aquela cultura de que um compete com o outro para ver quem trabalha mais, ver quem sai mais tarde do seu trabalho e chega mais cedo. E o cara tá fundindo, ele tá já não conseguindo mais funcionar na vida dele, no trabalho dele, e ele já tá perdendo um monte de coisa na vida dele, ele não faz outras coisas, e ele não consegue ganhar essa competição. Tem outras pessoas que, por algum motivo, conseguem fazer mais isso do que ele, que é algo que já vamos entrar o quanto isso é algo indesejável, obviamente. E o cara vem te procurar completamente adoecido, vamos colocar desse fora, tá? Deprimido, por exemplo, muito ansioso. Às vezes, a gente pode pensar, pô, esse cara tá deprimido, ele tá ansioso. Eu posso dar um antidepressivo para esse cara e tirar ele da depressão. Mas, por outro lado, eu posso só tornar esse cara mais tolerante aos aversivos que vão fazer ele entrar ainda mais no problema, né? Então, eu posso pegar esse cara, dar um antidepressivo para ele, tirar ele dali, e aí sim ele consegue aumentar a quantidade de trabalho, e aí ele vai entrar cada vez mais no problema dele. Então, Sim. esse é o tipo de coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E se a gente fizer uma leitura simplesmente diagnóstica, isso nunca vai aparecer no radar de um psiquiatra que não conseguir fazer uma leitura um pouco além, que no meu caso é uma leitura funcional. Eu não duvido que psicoterapeutas de outras orientações não tenham cuidados desse tipo, ou até um psiquiatra que não é psicoterapeuta, só que sensível e cuidadoso, não vai fazer Uhum. uma leitura dessa. Né? Mas no nosso caso, a leitura e a terminologia que a gente acaba usando é muito para esse lado. O cara, o aversivo tá fazendo esse cara parar, e você vai lá dar um remédio, ele aguenta, desensibiliza ele de aversivo, ele consegue ir mais adiante ainda nisso. E essa é uma hora que é importante. Tipo, se eu der remédio para esse cara, eu vou precisar de ajuda de um terapeuta e eu vou precisar conversar com esse cara. Eu vou ter que expor essa situação. Eu vou ter que dizer para ele coisas do tipo que eu falo às vezes para alguns pacientes. O que está acontecendo é que você está vindo aqui dizer que você não consegue acelerar mais o seu carro porque a temperatura dele está no vermelho. O teu carro está quase fundindo. Você está vindo para mim dizendo assim: olha, dá um jeito de eu esquentar ainda mais o meu motor até ele fundir. E você quer que eu te ajude a fazer isso? Tipo, tá, eu vou te dar o remédio para te ajudar a sair dessa,
mas a gente vai ter que mudar de rumo. E isso vai precisar de ajuda de terapia, se o cara já não tiver, né? Então, são alguns exemplos um pouco mais práticos de como é necessário integrar as coisas, de como, de repente, essa leitura comportamental mesmo guia a minha prática psiquiátrica, que não se resume a fazer um diagnóstico e dar remédio adequado para aquele diagnóstico. Ah, perfeito. Perfeito. Muito bom. Genial. Muito bom. Bom. Mas, Felipe, dentro das contextuais, né, tem aparecido cada vez mais as discussões sobre terapias baseadas em processos, né? E dentro desse cenário, vamos dizer assim, tem livros como, por exemplo, né, o Para Além do DSM, tá embutido no pacote, assim, né, de propostas, assim, do Reis, do Hoffman, né? E tem tido um bocado de apoio, né, dentro dessa comunidade contextual, assim. Na tua visão, isso afasta a ACT da psiquiatria ou não necessariamente? Como é que tu percebe essa relação nesse cenário? Cara, eu acho que talvez seja uma visão pessoal minha e otimista, mas eu acho que não afasta, ou não deveria afastar, não sei qual das duas é mais precisa, mas eu também acredito no potencial risco de afastamento por causa disso. Tipo, então eu Sim. vou desenvolver um pouco por que que eu acho que essas duas coisas são potencialmente reais e eu não sei qual das duas vai ganhar o jogo, tá? Eu vou sintetizar um pedaço do raciocínio dizendo que eu acredito que uma boa parte do que aproximou a TCC da psiquiatria foi o fato dela usar os mesmos critérios dos fármacos. Então, Total. a diminuição dos sintomas com ensaio clínico randomizado Total. do jeito que se testa fármaco. E daí você fala a língua dos psiquiatras e os psiquiatras começam a comprar aquela terapia. Pô, funciona para o que eu considero funcionar, certo? Que foi o que eu aprendi na residência, o que eu aprendi na psiquiatria. Você começa a rodar um monte de ensaio clínico também. Você tá trabalhando de mãos dadas, né? Lá na Isso. psiquiatria. E isso pode ser, do mesmo jeito que isso aproximou a TCC, não fazer isso pode afastar a ACT. Mas agora eu vou defender o raciocínio oposto. Por que que eu vou apostar no não? Primeiro, porque a ACT já fez muito ensaio clínico randomizado. Tipo, ela já fez a lição de casa nesse sentido, sabe? Ela já mostrou com esses argumentos que o negócio funciona. Funciona segundo esse critério. Segundo, porque a psiquiatria, neste momento, está cada vez mais convencida, e isso não só para os acadêmicos, mas de uma forma um pouco mais generalizada, que o nosso sistema de classificação não é bom. Tá? Então, a gente, cada vez mais psiquiatras, pelo menos bem formados e mais próximos da academia, reconhecem que CID e DSM não são nenhuma maravilha. Eles precisam ser transformados, eles precisam ser mudados, precisam ser substituídos, falando mais claramente, apesar de não se conhecer ainda uma substituição suficientemente melhor, tá? Então, quando você tem um seguinte cenário, em que a psiquiatria hoje é mais consciente das fragilidades dos seus sistemas de classificação e tem na ACT um monte de ensaios clínicos randomizados mostrando que mesmo com esse sistema de classificação e critério de melhora, ela funciona, né, funciona bem, entre aspas, aí, isso abre a porta para começar a conversar sobre a possibilidade de fazer algo um pouco mais livre desses critérios diagnósticos, né? Então, eu vou até fazer um paralelo com o RDoC. Então, o RDoC é o Research Domain Criteria, Uhum. que foi lançado pelo NIMH, que é como se fosse o braço de saúde mental ali do Instituto Nacional de Saúde americano. Eles são, de longe, a instituição que mais financia pesquisa em psiquiatria no mundo, muito respeitados na psiquiatria de uma forma geral. E o Thomas Insel, que era o diretor na época que foi lançado o DSM-5, e ele estava ali financiando o RDoC, defendendo o RDoC, ele criticou bizarramente o DSM, assim, tipo, bizarramente. Ele falou: "Ó, o DSM é ruim, o DSM isso, o DSM aquilo." Então, quando você tem o NIMH, que é psiquiatria biológica na veia, falando que Uhum. a gente precisa de algo melhor do que o DSM, a gente torna a psiquiatria, de forma geral, mais sensível e aberta a ouvir isso também de outras áreas. O grande ponto é que o próprio Thomas Insel, hoje já não mais diretor, nem está no NIMH mesmo, ele criticou o próprio Ardoc, falando que, cara, depois de anos e anos e anos e muita grana investida, ele fala de uma forma bem contundente: a gente não mexeu uma agulha no desfecho de internações, etc, etc. Ele fala: cara, vamos pro caminho errado também, de novo. Uhum.
que eu estou colocando só do ponto de vista de aproximação ou afastamento, eu diria que a gente está num momento muito possível de fazer uma conversa com a psiquiatria, a ACT com a psiquiatria, sem ficar escravo de usar sistemas de classificação categoriais como o CID e o DSM. Agora, eu não sei se vocês vão fazer alguma pergunta que seja um contraponto, mas eu acho que existem alguns contrapontos também, sabe? Para serem levantados. Então, não sei se essa é uma pergunta. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem um contraponto para falar, mas eu quero antes entrar um pouquinho mais nisso que você está falando, porque eu acho que casa muito com a minha experiência. Eu tô agora conduzindo um ensaio clínico de ACT na psiquiatria, lá do Hospital das Clínicas para o transtorno do humor bipolar. E quando eu comecei a trazer a proposta desse ensaio clínico para o meu orientador, eu lembro que ele me falava, Tati, qual que vai ser teu desfecho? E aí eu pensava, tá, não pode ser sintomas, não pode ser hospitalização, não pode ser recaída, porque isso não é ACT. A gente tem que melhorar a qualidade de vida e funcionalidade e flexibilidade psicológica. E ele me falava, mas isso não é na psiquiatria. A gente tem que melhorar as coisas que a psiquiatria quer que melhore. E no começo eu ficava muito rígida nesse jogo de como é que eu faço ACT conversar com a psiquiatria, como é que eu apresento a ACT para um monte de psiquiatras que nunca ouviram falar da ACT, porque muitos nunca tinham ouvido falar da ACT, e eu faço ela fazer sentido. E em termos de desfecho, a gente acabou um pouco juntando os dois, então a gente está olhando para sintomas sim, e um pouco do que eu trago para os pacientes é a gente vê nos estudos de ACT que os sintomas tendem a melhorar. Pode não ser o objetivo primário dessa terapia, né? Eu tô olhando para outras coisas, mas como consequência isso também melhora. E eu acho que é talvez um pouquinho por aí. E fora isso, a gente estava hoje discutindo isso, que tudo bem, a gente caminhou em muitas esferas, a gente caminhou com a TCC, a gente caminhou com a farmacologia e a gente tem conseguido melhorar muito os sintomas. Mas a gente ainda vê que esses pacientes estão sofrendo com muitas, muitas coisas que a gente não está conseguindo alcançar com as ferramentas que a gente tem em mão. E aí a sensação que eu tenho é que a ACT entra um pouquinho com essa proposta de, tá bom, deixa eu tentar alcançar algo diferente, por uma via diferente, né? E aí, falando especificamente dos pacientes com transtorno bipolar, o que a gente traz é, e se a gente tentar alcançar aqueles sintomas subsindrômicos e recorrentes de depressão que parecem nunca melhorar, e melhorar a qualidade de vida que parece ser estável e ruim com a ACT? Então, talvez ela faça porque ela não é tão apelativa, por outro lado, ela tá oferecendo algo que ninguém mais tá oferecendo, né? E olhando para algo que tá sendo, ou que foi por muito tempo deixado de lado. Faz sentido? Não, acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. E a gente não tem tanta coisa assim que funcione de fato para sintomas ou ciclagem bipolar, né? É. Muitas- Uhum. É. A gente não tem por que alguns ingredientes que a gente sabe que são importantes não serem incluídos no protocolo de ACT. Mas eu acho que sim, é algo a ser investigado. Será que trabalhar a flexibilidade psicológica, no final das contas, não diminui ciclagem? Uhum. Não sei, eu não sei. É realmente uma pergunta experimental essa. Já que nada mais está funcionando. Não só porque nada mais está funcionando, né? Mas nada mais está funcionando para esse propósito. Será que olhar sobre uma nova lente, de uma nova perspectiva, pode funcionar? E eu acho isso Não, legal da ACT. acho que é isso mesmo. Mas ainda E falando dos diagnósticos, Felipe, eu vejo várias discussões dentro do mundo da ACT de. E são discussões mesmo, eu não sei nem te falar com o que eu concordo ou não concordo, mas será que os diagnósticos ainda podem ser úteis? E aí a gente olha um transtorno como o transtorno do humor bipolar, que é um transtorno muito grave, que ter o diagnóstico ele pode ser essencial para eu pensar no caminho medicamentoso e até para eu pensar em como é que eu vou trabalhar e o que que eu vou ensinar para esse paciente. Ele parece ser muito útil. Por outro lado, a gente vê os rótulos sendo usados à torta e à direita para dar nome para tudo e bom, eu vou jogar essa bomba pra você. Eu vou deixar você se virar com essa pergunta meio torta que eu te fiz. O que que você acha disso? eu acho que isso é mais ou menos o contraponto, né? Exatamente. E eu acho que o contraponto existe. Eu fico um pouco impressionado, assim, eu acabei de defender um ponto aqui. Eu defendi um ponto criticando o DSM e assim por diante. A ingenuidade de pensar que a melhora significa só redução do sintoma, tudo isso é super problemático. Mas eu acho que quando a gente olha para isso, critica, faz uma proposta alternativa e acredita que a minha proposta alternativa é melhor que aquilo de um jeito cego, me parece uma ingenuidade, no mínimo, tão problemática quanto a crítica que eu acabei de fazer. A gente com certeza vai ter opiniões.
As opiniões vão ser divergentes. Eu acabei de falar do exemplo do Thomas Ince, que acreditava numa coisa, que ele mudou de ideia, mas eu tenho certeza que ele tinha certeza que aquele era o melhor caminho. Assim como a gente tem certeza que a nossa leitura funcional é a melhor. Talvez algumas pessoas da ACT de um jeito muito mais específico do que a leitura funcional da TAC de uma forma geral. Assim como eu tenho certeza que a leitura dos psicodramatistas é diferente e que eles vão ter certeza e segurança de que a leitura nosológica, dá para chamar de nosológica, mas a leitura de psicopatologia deles é a certa, tá? Então, quando a gente olha um histórico, por exemplo, como o do Thomas Ince, em que ele pega, tem uma leitura de que o cérebro poderia ser o local onde eu encontraria as alterações que explicam as psicopatologias, e depois de muito tempo e dinheiro, ele não encontra nada e desiste desse caminho, assim como ele, e aí eu vou ser polêmico aqui, quando eu olho para as pessoas que acreditam no modelo da ACT e têm uma certeza cega de que este é o modelo certo, e eles ainda nem passaram por tanto tempo e dinheiro de investigação de se esse é o modelo certo, mas eles têm Uhum. certeza absoluta de que isso é certo e que é muito superior ao DSM, me parece uma ingenuidade muito problemática e muito distante de uma visão científica da coisa Total. e precisa de verificação empírica. Né? E eu não estou falando de embasamento empírico nos moldes PBs que têm sido tão discutidos. Eu estou falando que ciência exige investigação empírica, exige investigação experimental ou pelo menos observacional, mas científica. Não basta a gente especular e teoricamente fazer sentido dentro da nossa teoria. A gente precisa ver se aquilo funciona, se aquilo de fato nos dá capacidade de predição e controle. Tá? E a gente está falando agora de um monte de crítica ao modelo nosológico atual, e é quase consensual dentro da própria psiquiatria isso. A gente está falando de um monte de críticas ao modelo de ciência que usa estatísticas, comparação de grupo, etc. E a gente está propondo um monte de alternativas que, para mim, também fazem sentido, mas que a gente ainda não testou. A gente ainda não tem evidências sólidas de que isso pode ser uma substituição à altura ou melhor do que o que a gente tem até agora. Então, quando eu olho para isso, eu penso, na hora que eu vou escolher um remédio para dar para um paciente, e eu tenho essa leitura funcional que eu descrevi para vocês agora há pouco, ela faz sentido para mim. Eu tenho alguma evidência experimental, pré-clínica, especialmente em laboratório, mas eu tenho um corpo gigantesco de informações baseadas nos sistemas de classificação do DSM ou da CID, sugerindo que antidepressivo para pessoas que preenchem um critério que a gente chama de transtorno do pânico, segundo aquele critério, um antidepressivo serotonérgico vai funcionar melhor do que se eu der antipsicótico para essa pessoa. Então eu vou usar este critério. Então esse critério, ele é muito problemático, mas me parece hoje que dentro do que a gente tem, com as evidências que tem, é o que me dá mais predição e controle sobre a escolha de fármacos, por exemplo. Então não tem a menor possibilidade de eu não usar isso e ainda assim ser ético como médico, como psiquiatra. Ah, mas você disse que usa o critério funcional. Uso secundariamente. Uma vez Uhum. tendo toda uma escolha baseada Claro. nos critérios que são os critérios recomendados ou certos, eu posso, dentro de todas as possibilidades de escolha, eu posso usar critérios funcionais para fazer escolhas dentro daquelas, tá? Ou em situações de exceção, em situações muito específicas, eu fazer uma leitura em que eu priorizo a análise funcional sobre o diagnóstico. Mas acho que tem uma coisa que a gente precisa pensar com muito cuidado, que é um fato. Enquanto eu não tiver nada que eu demonstre de forma sólida que é melhor do que o que eu tenho até agora, eu preciso usar isso mesmo achando que isso é ruim, sabe? Pelo menos para Uhum. alguns critérios, por exemplo, de escolha de fármacos. Sabe, Felipe, estava te ouvindo aqui e pensando assim, uma das coisas que me chama a atenção, me chamou a atenção anos atrás já, mas assim, é tão claro para muita gente hoje em dia, como tu estava dizendo, né, inclusive dentro da psiquiatria, enfim, que o DSM tem telhado de vidro, que me estranha que tenham demorado tanto para começar a jogar as primeiras pedras, assim. Porque parece tão Uhum. evidente, né? Assim, que tem que e isso tinha muito pouca, pelo menos assim, dentro do meu mundo, assim, né, das coisas que eu vivo e tal, por muito tempo, assim, parece que tinha muito pouca repercussão, né? Essas coisas assim, tipo, são décadas investidas numa direção e parece que demorou décadas para os críticos aparecerem, assim, terem coragem de criticar, talvez, ou ressoar o que as pessoas estavam dizendo, porque talvez, né, tenha mais, talvez não, tem mais gente criticando há mais tempo, talvez só não tivesse um corpo, assim, né, A gente ah, sempre ouve críticas mais nos bastidores, não?
Uhum. Isso. Ah. Tem uma coisa Então, assim, assim, mas por um lado me parece, me surpreende isso, assim, né? Olhando em retrospectivo, que sempre é uma armadilha, né? Assim, mas tipo, puxa, como demorou tanto para isso tomar mais corpo, né? exato. Mas eu tenho muitas ressalvas, né? E isso é absolutamente pessoal aqui, é a minha visão dentro do que é o meu conhecimento sobre a área também, né? Mas assim, eu tenho muitas ressalvas sobre a alternativa, né? Que é a proposta, assim. Porque eu olho para ela e eu vejo muitas limitações também. Tá? Uhum. E isso não torna as críticas inválidas, né? Eu acho que as críticas continuam sendo muito boas, tá bem, né? Eu alinho muito com o que tu estava dizendo, assim, né? Acho que só que a gente realmente, né? É importante pensar quais são as alternativas e as pessoas precisam continuar trabalhando, né? Enquanto alternativas são construídas e testadas e a gente verifica se essa alternativa é melhor ou se, quem sabe, daqui a pouco outra se mostrará melhor, né? Mas e eu achei muito interessante, assim, porque quando tu estava falando que, com todas as suas limitações, ainda te parece o que direciona melhor o teu trabalho, né? Porque é onde tu tem mais como te amparar por pesquisa e ao mesmo tempo tu tem maior previsão, né? Assim, dá para predizer melhor o efeito e o que vai ajudar mais aquelas pessoas do ponto de vista da psiquiatria clínica, assim, né? E eu fico pensando, porque eu acho que é bem interessante isso, assim, porque, claro, isso é o Márcio que trabalha com terapias contextuais, né? Outro psicólogo falaria outra coisa, talvez. Mas, assim, para mim, como psicoterapeuta, não é. Não é o diagnóstico do DSM o que me ajuda a oferecer de forma mais precisa a intervenção. Ah, Ou seja, pragmaticamente, as duas perspectivas elas podem ser úteis se a gente vai fazer um uso diferente delas também, né? E não significa que nenhuma delas seja a verdade sobre as coisas, né? A gente está tentando trazer uma perspectiva, né, de, bom, mais pragmático, o que que ajuda a orientar a minha prática de uma forma a ajudar essa pessoa que está aqui comigo. Porque a gente e- sabe que boa parte e aí tu citou ali, assim, né, tipo, muitos dos estudos, né, que a PBS embasa para orientar as intervenções mais adequadas são estudos, né, realizados em cima de diminuição de sintoma a partir de diagnósticos. Então, é uma perspectiva válida também. Mas quando eu estou com meu paciente lá no consultório, eu sinto que olhar para as nuances dos sintomas, né? Quais são os sintomas, em que momentos eles aparecem, que tipo tá trazendo sofrimento, disfuncionalidade ou não, ou eu tenho que tratar isso só porque tá lá na lista de sintomas, né? Assim, mesmo que a pessoa não veja naquilo um prejuízo, enfim. Acho que a questão é essa, assim, é que o diagnóstico também muitas vezes ele é tratado dentro da psicologia como o orientador do tratamento. E, de novo, não é que não seja uma perspectiva válida, mas eu acho que esse debate é importante, né? E que isso não significa que a gente tem que simplesmente abolir os diagnósticos de um dia para o outro, né? E achar que eles não servem mais para absolutamente nada, assim, né? Até porque, em última instância, né? Eles são nomes. E nome não é bom nem ruim, né? A gente tem que ver se eles são úteis. E aí é o que eu penso também, assim, né? Quando eu fui treinado numa perspectiva diagnóstica, eu já lecionei disciplinas de psicopatologia ao longo da minha carreira, né? Então, assim, conhecer esses nomes, em alguns casos, são a diferença entre eu saber, eu identificar esse meu paciente, eu preciso encaminhar para um acompanhamento psiquiátrico. E outros casos em que eu avalio, não, esse aqui, né, a psicoterapia dá conta, né? Então, assim, nesse aspecto, diagnósticos me ajudam. Agora, quando eu vou pensar no plano de tratamento, até ali, ajuda algumas coisas, mas tem um, se, né, eu não vou cego nisso também, né? Enfim, algumas reflexões que me surgiram aqui te ouvindo. Na verdade, eu concordo totalmente com você e te ouvir me fez perceber que talvez eu tenha comunicado errado a minha opinião, de um jeito errado. Porque o que eu achei que eu tivesse deixado claro é que o DSM e a CID, ela ainda são os meus melhores guias para escolher qual remédio eu vou dar para a pessoa. Ah, é isso que eu ah, tava pensando ouvindo o Márcio falar. ah. É Não, não, Acho que exatamente isso. acho que foi claro, tá, Felipe? Também achei. Eu só frisei um outro ponto que eu vejo no mundo ao meu redor, né? Mas eu não estava me referindo à tua colocação, eu entendi que tu disse isso. tudo que eu disse anteriormente, né, de uma análise muito mais ampla que essa, inclusive para decidir se eu vou dar remédio ou não. Aham. Isso, né? Agora, num certo momento que olho e o diagnóstico desse cara é de uma esquizofrenia, eu não vou dar antidepressivo para esse cara, vou dar antipsicótico. E na hora que eu for encontrar um cara com transtorno do pânico, eu não vou dar antipsicótico para ele, vou dar Uhum. antidepressivo. Quando eu decidir, com uma análise muito mais ampla do que a dos critérios diagnósticos,
se esse cara deve ou não tomar medicação, tá? Então, o que eu acho que vale a pena, você até me deu a oportunidade aqui de repetir isso e deixar claro, é que ainda é o melhor guia para escolher qual remédio usar, ou primeiro uma primeira camada de tomada de decisão Uhum. de qual remédio usar quando eu decidir dar remédio. E a decisão de tomar remédio, ela nem passa tanto pelo DSM. Ela até pode passar de alguma forma. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem alguma chance em algum tipo de depressão de não responder a remédio, mas talvez na esquizofrenia não, por exemplo. Agora, a gente vai fazer muito mais do que dar remédio para esse paciente, como eu estava falando, especialmente se eu for psicoterapeuta. E nesse momento, o DSM não me serve de quase nada, nem a CID. Quando você colocou aqui que você falou, você, Felipe, enquanto psiquiatra, ainda usa É. como psicólogo, não, eu diria que eu, Felipe, como psiquiatra, não uso prioritariamente o DSM, a não ser para Sim. saber qual remédio. Ah, E não, Mas eu acho que. agora é minha vez de dizer que talvez eu tenha me expressado mal, tá? Porque pareceu talvez que eu tenha discordado, né? Mas eu não tava discordando. Na verdade, eu acho que o que eu tava querendo Só frisar. um minuto. Eu acho que os Desculpa, dois Tati. foram muito claros, tá bom? Ah, acho que sim. Nenhum dos dois passou a obrigado, Nath, mensagem pela errada, sua ficou muito claro. E eu acho que é, eu vou compreensão. resumir o que vocês estavam falando com um outro conceito da ACT, que é o conceito de workability, que me Uhum. parece fazer todo sentido aqui para o que vocês estão falando. É útil quando? Pra quê? E aí me parece ser extremamente útil pra pensar em qual medicação usar. Se eu consigo diagnosticar essa pessoa com transtorno bipolar, eu não vou sair dando um antidepressivo sem parar pra pensar que ela pode ter uma virada para um episódio de mania. Mas não é útil pra mim, Tati, psicóloga, na hora que essa pessoa tá na minha frente relatando o sofrimento que ela tem. Ou É, pode ser útil se ela tá me relatando que ela tá dormindo muito menos, e aí eu vou começar a pensar, tá, não é porque ela tá mais disposta, é porque ela tá entrando num episódio e eu preciso pedir pra ela entrar em contato com o psiquiatra dela. Talvez é muito mais sobre quando que é útil do que se é ou não é útil, isso. né? Ah, não, e até acho que o que talvez eu queira enfatizar é que eu também uso o raciocínio diagnóstico, né, como psicólogo e como analista do comportamento, né, assim, mas e assim como o Felipe, né, e para algumas coisas, né, acho que a questão tá em às vezes resumir, né, seja uma proposta, né, de uso de medicação, seja às vezes uma proposta de tratamento, a isso. Né, esse é o único, às vezes, filtro, né, para definir intervenções, assim. Mas acho que a gente está alinhado nisso, assim, né? Talvez possa ter suado em algum momento que não, mas acho que sim. Acho que é legal a gente deixar a coisa mais clara até, né? Porque eu estou pensando até um pouco num momento em que talvez um outro sistema de raciocínio diagnóstico guie melhor a escolha de fármacos do que o sistema de classificação atual. A gente tem Putz, algo surgindo nessa direção, Felipe? não que eu Tipo, conheço. genético, sei lá, Eu acho que a gente já tem de algumas, biomarcadores. a gente tem várias frentes de investigação, mas nada que chegue perto de apontar para uma melhor forma de escolha de fármacos. Não que eu conheça, pelo menos. Porque haters do DSM que me desculpem, mas eu acho que tem algo de muito genial no DSM. Eu acho que ele ajuda a gente em muitos sentidos, Cara, pensando na eu acho que psiquiatria e na medicação. Muito eu genial é forte, tá? deixo Não me cancelem, por favor. Mas tem coisa muito boa. mas Tem coisa muito a útil. história. Eu acho que tem, e talvez eu sou enviesada por estar trabalhando com pacientes com transtorno do humor bipolar, mas eu acho que é muito importante a gente poder agrupar esse compêndio de sintomas e pensar em como é que eu vou medicar essa pessoa para Uhum. ajudar ela a ter estabilidade. Não, com certeza. Eu acho Eu que tô a gente. brincando aqui, mas. O DSM ele tem uma história muito, muito, muito antiga de se basear em observações de múltiplos e múltiplos tipos de pacientes internados, inclusive em épocas que não tinham tratamentos, e que a gente começa a diferenciar alguns tipos de pacientes que evoluem sem tomar remédio de uma forma até um quadro demencial precoce, por exemplo, e outros que tinham uma psicose maníaco-depressiva, mas que poderiam topograficamente, transversalmente se parecer em alguns momentos, e diferenças de curso, diferenças de prognóstico, diferença de impacto funcional, diferenças de resposta a fármacos, diferença de hospitalização, que são levadas em conta no que hoje a gente chama de DSM, e que, com toda honestidade, assim, eu não vejo que o mesmo corpo de conhecimento de diversas fontes diferentes participa da formulação da alternativa, mesmo na ACT, tá? Então a gente não pode simplesmente descartar isso. Agora, a escolha de qual é o melhor sistema, ela é muito complicada, né? A gente tem um DSM
os DSMs antigos, lá o 2 e o 1, que eram teóricos, psicanaliticamente orientados, psicodinamicamente orientados, e que eram muito interpretativos. E Eu aí a gosto gente, do 5, tá? você gosta do 5? Eu gosto de alguns critérios diagnósticos do 5, eu acho um pouco melhores, os outros eu acho piores. Por exemplo, de TEPT, que é o que eu mais trabalho, eu não gosto do 5. Eu prefiro o do 4 ou da CID. Mas, enfim, eu acho que a gente tinha outros problemas lá, né? Então, a gente tem Uhum. aquela história toda. Hoje, é uma crítica brutal a ser algo muito quadrado, em que a gente tenta encaixar as pessoas em formas muito bem definidas. Sim. Só que antes, lá atrás, em que era uma coisa mais interpretativa, você abria margem para fazer o diagnóstico que você quisesse. Então, tinha aquela história famosa da pesquisa do Rosenhan, em que ele manda espiões para hospitais psiquiátricos dizendo que ouviram uma voz e todo mundo é internado. E os caras ficam internados meses, dizendo, não, mas na verdade eu sou um pesquisador. E quanto mais o cara falava isso, mais parecia. E daí Muito é isso, bom. tipo, depois disso fala assim, não, então vamos deixar menos na mão de cada profissional e mais quadrado. Daí você começa a ser criticado por ser quadrado demais. E assim, É é tipo um sutil. cobertor curto, que você puxa de É. um lado, você abre do outro, e descobre do outro. E a gente ainda não tem saída para isso. Eu acho super válido que a gente esteja tentando, que a gente esteja olhando para várias Claro. saídas diferentes, em diversas frentes. Mas a gente tem que ter consciência e humildade, sabe? Essa é a postura do cientista que a gente estava falando lá no começo do nosso episódio, né? De eu tô aberta para olhar para o que pode ou não pode funcionar e para outras possibilidades. Eu não tô aqui presa na minha teoria de estimação, cuidando dela como se fosse um pet e fazendo carinho na cabeça dela. Não, eu tô olhando para tudo. E o que Isso. funcionar é o que eu vou adotar nesse momento que tá funcionando. Sim, nisso que o Felipe toca, né? Assim, a gente tem o risco, né, de com o cobertor curto, que não tá dando conta de tudo que a gente precisa, a gente achar que a solução é ficar sem cobertor. Tipo, tira o cobertor então, né? Aí ele não tá mais curto. E só que quando bater o frio, a gente vai precisar de se aquecer com alguma coisa, né? Então, às vezes, de novo, né? Pode parecer que tá nos libertando, mas até ali, né? Em alguns momentos a gente precisa ter critérios para tomar algumas decisões. E, de novo, não significa que a gente está concordando que os critérios estão perfeitos, né? Acho que estamos falando o oposto disso. Mas, Felipe, queria colocar mais um ponto aqui, mais uma pergunta para ti, que é, dentro das contextuais e da ACT, uma posição que aparece com certa frequência é a ideia que o uso das medicações psiquiátricas para depressão, para ansiedade, para outros quadros também, enfim, pode ser incompreendido como uma forma de esquiva experiencial, né? O tratamento psiquiátrico como uma forma de esquiva experiencial. Como é que tu enxerga isso? Márcio, você achou que não tava pegando fogo o suficiente esse Achei que episódio? tava tranquilo, achei que tava muito light aqui. Você achou que os ouvintes estavam tranquilos, as mãos não estavam suadas, ninguém estava tremendo? É. Acho que o melhor jeito da gente encarar essa pergunta polêmica é a gente se manter flexível. E eu não estou falando desse jeito à toa. Eu acho que a ACT propõe isso, né? Então, assim, vamos ser flexível. Vamos olhar para o problema como ele merece ser olhado. Eu acho que isso é possível em alguns casos, mas não necessariamente em todos. Se a gente olhar para a possibilidade de que isso é uma resposta binária, tipo sim ou não, remédio é esquiva experiencial ou remédio não é esquiva experiencial, sem considerar que a gente tem muitos remédios diferentes, com efeitos diferentes, e muitos tipos de pacientes diferentes, em que a incidência desse remédio sobre cada paciente, mesmo um único remédio, incidindo sobre casos diferentes, eles vão ter funções diferentes. Eu acho que a gente não está sendo intelectualmente justo, ou pelo menos não suficientemente adequado à complexidade do problema. Tá? A gente não está conseguindo se adaptar à complexidade do problema. Então, eu acho sim que o remédio pode acabar funcionando, alguns remédios mais do que outros, como esquivas experienciais. Em algumas outras situações, ele pode ser quase que um facilitador de ações comprometidas com valores. Quase que uma diferença de caso a caso. Já talvez em alguns outros momentos da nossa conversa aqui, e eu talvez tenha falado isso em algum outro momento, mas eu acho que o remédio, em alguns casos, né, vamos pensar no exemplo de um antidepressivo. Ele pode, em alguns momentos, funcionar de fato como uma esquiva experiencial. Talvez eu tenha dado o exemplo naquele primeiro caso que eu falei, de uma pessoa que está numa grande corporação, por exemplo,
em que tem uma competição entre as pessoas que trabalham ali, e o cara tá se sentindo mal e perdedor porque ele não trabalha tantas horas quanto os colegas dele. E daí ele vem e eu dou um remédio que ajuda ele a fazer uma coisa, trabalhar mais para parar de sentir isso. Isso é uma clara esquiva experiencial, né? Tipo, não só porque vai aliviar a angústia do cara, mas porque vai fazer esse cara ter energia para trabalhar mais, e a função disso é exclusivamente esquiva experiencial. É uma esquiva experiencial que eu já pedi pro meu psiquiatra, inclusive, que não me foi concedida. Algum psiquiatra teu viu isso e não quis te dar remédio, é isso? Não, não quis. Eu concordo. Então, eu acho que nesses casos você olha e consegue entender, por exemplo, que nesse caso ela seria usada de uma forma que é uma função do esquiva experiencial. E o mais curioso é que nesse caso ela nem cai, o remédio ele nem cai diretamente no argumento mais comum da ACT de que o remédio é uma esquiva experiencial, de que ele seria simplesmente usado para fazer a pessoa, o remédio faz a angústia diminuir. Não é nem isso, né? É um remédio sendo usado para dar condições para que a pessoa tenha comportamentos que diminuem uma angústia, um sofrimento, por exemplo, uma sensação de ser menos do que os colegas dele de trabalho. Fala isso de novo, Felipe. Fala isso de... É, o- Fala isso mais uma vez, não de novo, porque eu não entendi, mas é porque isso é muito importante. Vamos pensar numa pessoa que toma um benzodiazepínico, tá? Assim como o álcool, ele tem uma ação de diminuir a ansiedade imediatamente. Uhum, 30 minutos, uma hora depois, acabou a ansiedade. Então, a resposta de esquiva experiencial, ela é diretamente o tomar o benzodiazepínico, assim como eventualmente uma pessoa bebe. uhum. E o beber diminui diretamente uma experiência ruim que ela está tendo, tá? E eu acho que muitas vezes eu escuto argumentos dentro da ACT de que, por exemplo, um antidepressivo poderia fazer mais ou menos a mesma coisa. Ele poderia funcionar como uma esquiva experiencial porque ele diminuiria a ansiedade da pessoa, ou a tristeza de uma pessoa. Nessa hora eu fico pensando um pouco em algumas questões conceituais. Por exemplo, um remédio antidepressivo vai demorar. A primeira consequência dele, muitas vezes, é aumentar a ansiedade. Então, a consequência imediata e contínua é punição, tá? Lá para frente, 15 dias depois, uma consequência de alívio de ansiedade. Eu lembro da Teia falando uma coisa uma vez, que se tiver um gap temporal muito grande entre a resposta e a consequência, eu não posso chamar isso de reforço propriamente dito. A gente pensar em 15 dias, eu faço algo hoje, daqui a 15 dias eu tenho diminuição de ansiedade. Dizer que a consequência é essa diminuição é um pouco complicada. Pode até ser que isso fortaleça de alguma forma, mas talvez seja um outro processo com um link verbal e um monte de outras coisas encadeadas aqui no meio. Mas não é um processo de reforçamento simples. A gente sabe que não é só um reforçamento simples que está acontecendo aqui. Mas eu acho que indiretamente, mesmo assim, um antidepressivo pode funcionar para facilitar ou favorecer uma esquiva experiencial, não porque ele diminuiu a ansiedade da pessoa, mas porque ele dá condições para a pessoa se engajar de forma mais e mais e mais intensa em comportamentos que aliviam experiências aversivas. Por exemplo, nesse caso que eu dei, uma pessoa que não tem mais energia para trabalhar mais horas do que ela já trabalha, e que trabalhar mais horas teria a única e exclusiva função dele não se sentir menos do que os colegas dele, ele talvez venha ter energia para fazer isso. Talvez ele venha ter energia para se engajar ainda mais em comportamentos que a única função desse comportamento é aliviar um sofrimento. Nesse caso, esse remédio está funcionando, ou pelo menos facilitando uma esquiva experiencial. Uhum. Agora, eu posso também pensar numa pessoa que, por um motivo XYZ de contingências traumáticas, por exemplo, ou até de estresse profissional mesmo, ela não tem mais condições de se engajar em atividades que são alinhadas com os valores dela. E nesse caso, eu posso pensar que um remédio bem direcionado pode ajudar essa pessoa a ter ações comprometidas com valores, tá? Nesse caso, eu não estou falando de esquiva experiencial. Eu posso ter um remédio facilitando um tratamento completamente alinhado com a ACT, sem falar em esquiva experiencial. A minha resposta para essa questão é que não tem é que não é, ela não é binária. Acho que vai depender de caso a caso, de remédio a remédio, e assim por diante, sabe? No fim do dia, a gente volta para análise funcional. Qual é a função desse remédio nesse momento, para esse paciente, nesse contexto? E quando a gente tem uma resposta muito dicotômica, do tipo sim ou não, me parece que a gente não está fazendo jus à complexidade do problema, Uhum. tá? Como se a Voltamos gente para as tivesse. práticas religiosas, né?
A gente não pode olhar para transtornos psiquiátricos como uma coisa só. E remédio como uma coisa só. A gente está falando de múltiplas entidades, muitas entidades, entre aspas, né? A gente está falando de problemas diferentes, pessoas diferentes, interações do remédio com todo o resto dos comportamentos da pessoa diferentes. Então a gente pode, inclusive, começar a pensar numa formulação mais orientada para processos, como uma PBT, né, uma prática baseada em processos, como remédio, ou mais de um remédio, entrando na rede. Então, a gente tem uma rede de variáveis interagindo dinamicamente, e o remédio é mais uma dos nós que vão influenciar vários outros nós daquela rede. E como é que ele está entrando nessa rede? Essa é a análise que a gente tem que fazer caso a caso. Como é que este remédio está influenciando todos os outros nós relevantes daquele caso? E talvez, às vezes, ele possa ter o risco de funcionar com esquiva experiencial, ou facilitando, pelo menos, esquiva. Uhum. Em outros, não. Uhum. Tá? É assim que eu vejo, pelo menos. Ótimo, ótimo. Eu adorei tua resposta, Felipe. Eu acho é muito como eu penso também, né? Talvez tenha adorado, porque a linha faz eu me sentir mais seguro com as minhas visões. É. Mas de fato, e acho assim que sim ou não pode gerar mais engajamento na rede social, mas dificilmente gera Total. análises científicas melhores, né? Assim, então, acho que e teu exemplo ficou muito bem, ficou muito, muito claro. Legal. Felipe, encaminhando para nossa tradicional pergunta final. Dicas de cultura pop, filmes, livros, músicas, ou o que tu quiser indicar que tu relaciona com os nossos tópicos de discussão hoje. O que que tu tem aí para deixar de dicas para nossa audiência? Bom, um filme que eu adoro, que eu acho que ele tem tudo a ver com terapias contextuais, acho que com psicoterapia de forma geral e de uma forma bem próxima da psiquiatria, não tão diretamente psiquiátrico, mas eu acho que é o que eu mais seria mais a minha escolha emocional, assim, de filme seria o Gênio Indomável, né? É o Gênio Indomável com o Matt Damon. Isso. Sim. Assim, a gente tem ali uma pessoa com uma capacidade intelectual monstruosa que usa aquilo, entre outras coisas, para se esquivar de pontos muito valiosos, muito importantes na vida dele, né? Eu lembro de algumas questões que eram bem afetivas, uma menina que ele gostava e que ele tinha muito medo da intimidade com ela ali, e ele usava tudo aquilo, inteligência dele, para quebrar todas as relações com os terapeutas dele, e ele ia em caminhos que eram claramente esquivas experienciais, que afastavam ele de alguns aspectos muito importantes da vida dele. Por exemplo, que ali eu acho que eles eram representados especificamente por essa menina que ele gostava, né? E terapia ali que o cara faz, eu acho que acaba sendo um misto de FAP e ACT, que quebra um monte dessas barreiras dele e consegue colocar ele em contato com esses valores, ou pelo menos com este valor representado ali. E ele acaba conseguindo superar coisas que eram bastante, vamos colocar assim, do ponto de vista mais geral, lato sensu, eles eram problemas comportamentais que a gente pode aproximar de transtornos psiquiátricos, né? O cara com problemas, inclusive com a lei, não conseguia trabalhar, tinha problemas com álcool. Então a gente está falando, sim, de um caso que eram problemas comportamentais sérios. E que são trabalhados de uma forma que, na minha visão, se aproximam muito do que a gente hoje trabalha nas contextuais, inclusive na ACT. E eu acho que de uma forma muito parecida, e aí mais dentro da psiquiatria, tem aquele O Lado Bom da Vida, esse é o filme com o Bradley Cooper, Isso aí. Sim. são dois casos, né? Então eles se conhecem ali, dois casos psiquiátricos que se conhecem, cheios de esquivas e de formas de se relacionar, esquiventas, vamos chamar assim, e ariscas e sarcásticas, e um dando patada no outro e fugindo do outro, e claras esquivas também, né? De conexão, que acabam conseguindo superar aquilo de alguma forma, enfrentar algumas angústias que eles enfrentam para se conectar, aparentemente por esse ser um ponto valioso na vida deles. Né? E o quanto isso muda a vida deles, tipo, nos dois casos, dos dois filmes, e quanto que essa capacidade de aceitar o que a gente vai sentir no caminho dos nossos valores pode mudar a nossa vida, se a gente se alinhar a isso, sabe? Então, acho que eu recomendo esses dois filmes. Genial. São dois filmes muito, muito bons, assim. Gosto muito dos dois. E tu, Tati? Quais as tuas? Eu vou de duas indicações hoje também, e acho que duas com visões bem diferentes, por motivos bem diferentes, mas linkadas ao que a gente conversou hoje. Então, minha primeira indicação
É um seriado que tá na Apple TV Plus, que em inglês se chama The Crowded Room, em português Entre Estranhos. E eu não vou dar spoilers, porque o spoiler vai realmente estragar ele pra quem assistir, mas esse seriado me fez pensar na importância dos diagnósticos em certos casos, tá? E como que isso, a depender da função, pode ser importante. É só isso que eu vou falar sobre o seriado. E outro que eu vou falar é que ele é muito, muito bom. Então, se você não assistiu, assista. E aí, minha outra indicação vai de um livro que chama O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. E eu vou ler a partezinha de trás dele pra vocês, porque ele vai se explicar sozinho. Abre aspas. Inclusive, eu diria que ser um pouco mais estranho que o habitual também não é incomum. Na verdade, isso acontece com frequência entre os criadores, diga-se em minúsculas, entre os artistas de qualquer categoria, sejam bons ou ruins. Esse livro é exatamente sobre isso, sobre a relação entre a criatividade e uma certa extravagância, sobre se a criação tem algo a ver com a alucinação, ou se ser artista te torna mais propenso ao desequilíbrio mental, como se tem suspeitado desde o início dos tempos. Não há gênio sem uma dose de loucura, dizia Sêneca, ou Diderot, como o gênio e a loucura são parecidos. E por gênio, insisto, entenda-se todo indivíduo criativo, da qualidade que for, pois estou convencida de que o pior artista e o mais sublime partilham da mesma estrutura mental básica. É isso. Tá aí as dicas da Tati. Eu vou trazer duas também. Também lembrei de duas, assim. Um deles é o filme Sem Limites, que é um filme com o Bradley Cooper, 2011, que é um filme que isso é a sinopse, né? Também não é nenhum grande spoiler, assim, mas eles desenvolvem uma medicação que deixa as pessoas muito mais inteligentes, né? E aí desenvolve nessa perspectiva que o Felipe falava antes de quando a medicação pode vir a se tornar, sim, né, uma esquiva experiencial e querer usar isso para, né, não sentir, não sofrer, não errar, né, enfim, e vai desenvolver toda uma história a partir daí, assim, foi o primeiro que me veio à cabeça quando eu pensei nessa temática. Mas tem um outro, que é um filme que eu adorei. Ele não é ele não é novo, mas eu assisti só recentemente e eu adorei. Talvez a conexão com os tópicos de hoje seja até uma conexão mais marginal, assim, mas fala, né, sobre, né, transtornos mentais, internação psiquiátrica, enfim, coisas do tipo, assim. E fala muito sobre valores, esquivas, compromissos, que é As Vantagens de Ser Invisível. É um filme inspirado num livro, né? Eu não li o livro, eu vi o filme, achei o filme muito, muito bom, assim, muito legal também. Felipe, queria te agradecer muito pela participação aqui e deixar um espaço para tu deixar o teu tchau, para quem nos escuta, deixar os teus contatos, se quiser, não sei se tu tiver rede social, quiser deixar o teu contato de rede social, ou teu e-mail, ou qualquer contato que tu queira, onde as pessoas possam encontrar o teu trabalho. Eu não divulgo em rede, né? Obviamente, as pessoas são bem-vindas para me chamar ali no Instagram, por exemplo, mas eu não tenho um Instagram profissional, é pessoal só. Daí esse Instagram pessoal que eu falei é o @felipe.corcos. Quem não se incomodar com o fato de que eu não faço divulgação científica ali, tá convidado. Acho que talvez as pessoas possam me encontrar mais na página do Instituto Par, né? Que eu trabalho no Instituto Par. E lá pelo HC, que é um pouco mais difícil de encontrar. Mas certamente na BPMC, semana que vem. Quer dizer, semana que vem, em relação a hoje, não. Ou algumas semanas atrás. Eu acho que vamos colocar assim, então, nos congressos de análise de comportamento, certamente. Deixaremos o link do Instituto Par também, para quem quiser ver divulgação profissional do Felipe lá, ou o perfil profissional dele. Perfeito. Tati, teu tchau. E tuas redes. Valeu, gente. No momento estou no Instagram. Não sei se no momento que vocês ouvirem, mas no momento que eu tô gravando o episódio, o Instagram tá baixado no meu celular. Eu tô no @Tatiana Coab Cafif, eu acho. E vocês me encontram por aqui no Sick de Act. Muito obrigada. Maravilha. Felipe, queria te deixar mais uma vez o agradecimento pela tua participação. Foi muito legal te ouvir, foi muito legal poder fugir dos sims e dos nãos, né, para perguntas complicadas e também a tua disposição, a tua coragem de tocar em pontos que às vezes são sensíveis, né, na discussão científica, né, do campo. E deixar meu tchau para todo mundo. Vocês me encontram no @MárcioEBarbosa e vocês encontram o SigAct no @SigACT. SigAct, que é parte da SBS Brasil, que está no @ACBS Brasil. E até a próxima, pessoal. Valeu!